Gênesis capítulo 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disseram: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficará perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, todos os teus bens. Eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fartura e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E traga meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: Diga a seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhe darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar a carruagem do Egito para trazerem as suas mulheres, seus filhos e seu pai. Não se preocupe com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhe providenciou carruagem, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem disse-lhe: Não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: Basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-los antes que eu morra.
Gênesis capítulo 46. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos, seus bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isso é, todos os seus descendentes. Estes são o nome dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmim. Esses foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Esses foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Esses foram filhos de Pérez: Esrom e Ramu. Estes foram os filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jazube e Cisrom. Esses foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon, Jael. Foram esses os filhos de Lia, que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gate: Zefon, Rage, Suni e Esbom, Eri, Arode e Areli. Esses foram os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber, Malquiel. Foram esses os 16 descendentes de Zilpa, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Esses foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Esses foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Rois, Mupi, Rumpi e Arde. Foram esses os 14 descendentes de Raquel deu a Jacó, o filho de Dan. Foi Uzim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezé, Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, totalizaram 66 pessoas, mas com os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gozém para encontrar com seu pai Israel. Assim que ouviu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os seus irmãos e toda a família de meu pai, que vieram de Canaã, vieram para cá.
Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanho e trouxeram consigo suas ovelhas, seus boi e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-lo e perguntar: em que vocês trabalham? Respondam assim: Teu servo que um rebanho desde pequeno, como fizeram nossos antepassados. Assim lhe será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Gênesis capítulo 47. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhe pertence. E estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 de seus irmãos e o apresentou ao faraó. Perguntou-lhe o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gozém. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se você ver que alguns deles são competentes, coloque-o como responsável por seu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou: quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhe propriedades da melhor parte das terras do Egito na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dar-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhe disse: trago então os seus rebanhos, e em troca lhe darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou e o ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou, os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos seus olhos. Compra-nos e compra nossas terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dai-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma ponta à outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam o sustento regular do faraó, e disso viviam.
por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: Ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como semente para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: Meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos fortaleceste, seremos escravos do faraó. Assim, quando a terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá adquiriram propriedade, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito, quando eu descansar com meus pais. Leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Gênesis capítulo 48. Algum tempo depois disseram a José: Seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: Eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como os meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome de seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são esses? Respondeu José a seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: Traga-os aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por da idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele e seu pai os beijou e os abençoou. E Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a sua mão e o pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo. E cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. E abençoou a José, dizendo: Que o Deus a quem serviam meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje,
o anjo que me redimiu de todo mal. Abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu que seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-lo a cabeça e Efraim para Manassés. E lhe disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu filho mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados, e a você como alguém que está acima de seus irmãos. Dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Gênesis capítulo 49. Então Jacó chamou seus filhos e disse-lhe: Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhe diga o que lhe acontecerá nos dias que virão. Reuniram-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouça o que diz seu pai Israel. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor. Superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bem prazer aleijaram bois, cortaram-lhe os tendões. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seu irmão, o louvarão, suas mãos estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é o leão novo, meu. Depois de matar a presa, senta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cedro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentil ao ramo mais lento. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulão morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costa o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a sua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele quem o atacará e o perseguirá. A mesa de Aser será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naphtali é uma gazela solta que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera,
árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiro o atacam, atirando-lhe flecha com hostilidade, mas o arco permanece firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você. O Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores, as bênçãos dos montes antigos, as delícias das colheitas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo, predador pela manhã devora presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhe disse ao abençoá-los, dando a cada um bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó lhe deu-lhe essas instruções: Estou para ser reunidos aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, em Canaã. Campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções, os seus filhos Jacó deitou-se, expirou-se e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamasse seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez e prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e além dele todos da família de José, os seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gozém. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel-Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó, a este lhe havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos
e com todos os demais que com ele tinha acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós, e se resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, postraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus servos. José, porém, lhe disse: Não tenho medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhe falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento, dizendo: Quando Deus intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos e, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago do Egito.